Queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da PIBNE. A lição de hoje, que é a lição número 5, tem como tema vingança e amor. Antes de darmos início, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor, misericordioso Pai, aqui estamos, Deus, mais uma vez para aprender e entender aquilo que Tu queres para as nossas vidas através do estudo da Tua Santa Palavra e a leitura da lição da nossa revista. Tem, Senhor, misericórdia de nós, toma, Deus, nossos corações em Tuas mãos, porque muitos amigos, muitos irmãos queridos têm partido para a glória, apesar de sabermos que eles estão contigo, Deus, que eles estão muito melhores que nós estamos, mas sentimos falta, sentimos saudade desses irmãos queridos. Toma, Senhor, cada família enlutada, Deus, em Tuas mãos. Tem misericórdia, dá o conforto, dá o consolo que cada um necessita. Muito obrigada, meu Jesus, por estar sempre conosco. Esta lição, ela fala sobre o amor incondicional que Tu tem por nós, Senhor. E ela também nos conclama a amar a todos, a amar aos nossos amigos, que já amamos, e amar também aos nossos inimigos. Nos dê, Senhor, um coração puro, digno deste amor. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Amém. Bom, neste estudo, nós continuaremos a falar sobre o Sermão do Monte. Como nós já dissemos em lições passadas, o Sermão do Monte, ele não é uma lista de regras de caráter jurídico, moral ou social. Ele também, isso a gente vê em Levítico, por exemplo, ele também não é um conjunto de regras litúrgicas a serem seguidas a cada culto. Na verdade, o Sermão do Monte, ele nos mostra os valores e princípios exigidos de um servo do Senhor. Estes princípios são, na verdade, uma consequência de uma vida de relacionamento diário e íntimo com o Pai. Então, no momento que a gente começa a ter um relacionamento diário e íntimo com o Pai, a gente passa a exibir, a mostrar valores e princípios que são de um servo do Senhor. Como dito em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova pessoa e as coisas velhas já passaram. Então, nós não podemos permanecer como nós éramos. Se nós não sofremos mudanças continuamente, mudanças extras apontadas para a cruz de Cristo, então nós precisamos rever, os nossos conceitos, porque quando a gente aceita a Jesus verdadeiramente, a cada dia que passa, a gente precisa se tornar melhor do que éramos no dia anterior. É um processo contínuo. Nesta lição, falaremos de uma maneira mais específica sobre o desejo de vingança e a ordenança que o Senhor nos dá sobre o amor. Leiamos Êxodo 21, versículos 18, 19, 23 e 24. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sob o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ainda em Levítico, agora capítulo 24, versículos 19 e 20. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Ao lermos esse versículo, principalmente aquela parte olho por olho, dente por dente, às vezes podemos pensar que a Bíblia está nos encorajando a
nos vingarmos de alguém que nos feriu. Só que ao analisarmos mais detalhadamente, este texto ele foi escrito em uma época onde era muito comum uma pessoa matar o outro por qualquer coisa. Se sentiu ofendido, vai lá e mata. Alguém me deu um soco, eu vou lá e mato ele. Então, na verdade, esse versículo ele está nos falando que nós não podemos, no caso, aquelas pessoas daquela época, elas não podiam fazer mais do que lhes havia sido feito. Então, esse versículo ele estava, de uma certa maneira, limitando a ação que uma pessoa daquela época deveria ter em relação àquele que lhe ofendeu. E ver essa medida desproporcional, em diversos versículos bíblicos nós vemos que quando um reino tomava o outro, o vencedor ele matava, ele cortava a cabeça, ele arrancava as mãos, ele mandava os pedaços dos corpos. Eram coisas terríveis. Por exemplo, 1 Samuel 31, lemos que o rei Saul ele se suicidou quando perdeu a guerra para os filisteus com medo de ser torturado. Que ele fala que os filisteus matavam os prisioneiros com requinte de crueldade. E vamos ler aqui 1 Samuel 31, versículos 2, 4, 9 e 10, só para termos ideia do tamanho da crueldade. Os filisteus pressionaram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. Então Saul disse a seu escudeiro: arranca a tua espada e mata-me com ela. Mas seu escudeiro não quis, pois estava com muito medo. Então Saul tomou a espada e jogou-se sobre ela. Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor para anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Ou seja, analisando desta forma, dizer olho por olho, dente por dente, na verdade visava coibir o excesso, não estimular que se fizesse alguma coisa. Então, na prática era assim, só pode olho por olho, não mais do que isso. Então, era uma garantia as reações na mesma medida do dano sofrido. Se alguém me deu um soco, eu não posso matá-lo. Tenho apenas permissão para ele fazer o mesmo que ele fez. Então, isso era o olho por olho e o dente por dente. O Código Civil hebraico, ele aplicava com intenso rigor a lei da reciprocidade direta. Então, era recíproco, baseada no princípio da retribuição na mesma medida, que é isso que eu acabei de falar. Se ele me deu um soco, eu posso só dar um soco nele, isso de acordo com o Código Civil hebraico para aquela época. Hoje é diferente. E então, esse olho por olho, dente por dente, ele precisa ser visto de uma outra maneira, que não é dizer que nós devemos, se alguém me bateu, eu bato nele. Não é isso. Segundo o autor de comentários bíblicos, Robert Muncey, uma das mais antigas leis do mundo, chamada Lei do Talião, baseia-se no princípio da retaliação equitativa, ou seja, na mesma medida, né? No mesmo jeito, né? Eu vou responder na mesma medida que me ofenderam. Agora, o próximo tópico da revista fala sobre o princípio da não violência. Nós acabamos de ler, né, sobre essa lei de Levítico, sobre a lei do talião, que falava olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, ele foi muito além disso. Ele não ordenou que fizéssemos no outro apenas o que o outro nos fez. Não, ele falou muito mais que isso. Ele disse que eu devo amar, inclusive, os meus inimigos. Difícil, né?
Vamos ler os versículos listados na leitura diária e ao longo do estudo nós vamos perceber que, apesar de ser muitas vezes difícil entender que devemos amar aos nossos inimigos, vamos saber que isso é uma ordenança e que é perfeitamente capaz de nós fazermos isso. Leiamos os versículos da leitura diária. Mateus 5, de 38 até 48. Ouvistes que foi dito, aí, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre os justos e injustos. Pois, se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, aqui nós lemos que nós temos que amar aos nossos inimigos, olha só, para que nos tornemos filhos de Deus. Então, é um compromisso, é uma obrigação, uma ordenança de Deus. Mas é isso, então Jesus ele está mandando que a gente aceite qualquer ofensa, que fique calado. Por exemplo, uma mulher apanhou de seu marido, ela deve permanecer calada esperando apanhar de novo. Será que é isso? Claro que não, com certeza não é isso. Somos filhos do Deus Altíssimo e temos muito valor. Não podemos deixar que o outro nos agrida e que a gente simplesmente permaneça na agressão. Não é isso que o Senhor está falando. No texto original dessa leitura que nós acabamos de fazer, o texto original em grego, o verbo strepto, usado por Mateus, e que foi traduzido como oferecer a outra face, quer dizer, se alguém lhe bater na face do lado direito, ofereça-lhe o esquerdo. Então, se bateu do direito, vou oferecer o esquerdo. E este texto, a tradução dele, este verbo, ele significa virar-se, girar, ou seja, dar as costas para alguém. Ou seja, o que está sendo falado ali é que se alguém me bateu, eu devo virar as costas e sair. E não ficar ali apanhando. Não é isso que a palavra de Deus fala. O cristão ele não deve aturar tudo de mal dos outros. Ficar em silêncio, aturando. Não. O que a palavra de Deus fala é que a gente não deve revidar com violência, nós não devemos nos vingar. Por quê? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Por isso, nós temos, conforme nós lemos ainda agora, nós temos que a cada dia tentar nos parecer mais e mais com Cristo, que é o nosso alvo. Óbvio, a gente não vai conseguir ser igual a Ele, mas este é um alvo. O que Jesus nos ensina é não odiarmos a uma pessoa e nem nos vingarmos dela. É isso que esta palavra está nos dizendo. E em Hebreus 10:30, vamos ler que tem muita relação com o que nós falamos. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então, nós não temos que nos vingar de ninguém, né? A palavra de Deus fala que Deus diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E depois também no versículo 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos,
todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, esses 2 versículos, eles estão falando que nós não devemos nos irar. Então, continuando. O próximo tópico da revista fala o amor como parâmetro aferidor do cristão. Então, um cristão ele vai ser medido, né, neste texto aqui, de acordo com o tamanho, com a quantidade de amor que ele tem. Levítico 19:18 nos diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Este mandamento, da forma como estava escrito para aquela época, ele excluía os samaritanos e os gentios do amor. Então, essa lei, né, levítica, ela dizia para que uma pessoa amasse aos outros que eram da mesma religião deles. Agora, se fosse um gentio, né, que não fosse um do povo de Deus, ou que fosse um samaritano, que era um povo inimigo do povo de Deus, não estava, essa lei não englobava essas pessoas. E o amor ao próximo, ele restringia-se apenas aos que seguiam o judaísmo. Porém, Jesus, ele ampliou totalmente o escopo desse mandamento. Devemos amar aos amigos e inimigos, aos da nossa fé e aos que não professam a nossa fé. Em Mateus 5, 44 até 46, nós lemos: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Então, a gente já tinha lido isso antes e estou repetindo. Então, precisamos amar os nossos inimigos para que sejamos filhos de Deus. Então, continuando. E então, né, conforme a gente já repetiu várias vezes, precisamos amar, inclusive, os nossos inimigos. Mas, para isso, nós precisamos pedir ao Pai que Ele nos dê um coração para que possamos, um coração puro, né, para que possamos orar pelos nossos inimigos como se nós estivéssemos orando, por exemplo, por um amigo. Aí eu volto a dizer, é fácil? Não, com certeza não é fácil. Mas com certeza também é possível. No livro de Lucas, nós lemos que Jesus, lá na cruz do Calvário, em meio a tamanho sofrimento que nós já sabemos, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus podia simplesmente mexer a mão assim e matar todo mundo, ou simplesmente falar uma palavra, ou pensar e viria raio e trovoadas e acabaria com todo mundo. Ele não, mesmo ele sendo morto injustamente, ele ora a Deus pedindo para que Deus perdoasse aquelas pessoas que o estavam matando. E ainda os justificava dizendo, eles não sabem o que eles estão fazendo. Bom, se amar aos nossos inimigos fosse impossível para nós, certamente o Senhor não nos daria esta ordenança. Note bem, isso é uma ordenança, é um mandamento, não é uma opção. Eu preciso amar até os meus inimigos para que seja considerado servo do Senhor. Um dia eu li um texto na internet, não me lembro exatamente onde, mas eu achei muito interessante. E uma pessoa dizia o seguinte, ela falava assim, eu achava um absurdo largar 99 ovelhas para ir atrás de uma, até que esta uma fui eu. Então ele achava absurdo largar 99 ovelhas para ir buscar uma, até que em um determinado momento ele se desgarrou e o Senhor foi atrás dele, mesmo ele sendo uma ovelha. E aí, né, Jesus me amou quando eu ainda era uma ovelha desgarrada. Uma palavra achei muito, muito boa. Então, quando a gente está
no lugar do outro, no lugar da ovelha desgarrada, digamos assim, a gente passa a entender que amor é esse que faz com que o Senhor largue suas 99 ovelhas e vá atrás de uma. Então é muito interessante, uma palavra muito boa, achei bem interessante. Bom, esse estudo, ele é um estudo a ser colocado em prática dia a dia. Não adianta. Hoje eu acabei de fazer esse estudo, ouvi aqui, li a lição e vou falar assim, não, a partir de hoje eu amo meu inimigo. Não dá, nosso coração não consegue. Isso daí é uma coisa, uma conversão diária, né? Temos que nos converter ao Senhor. Todos os dias ao acordar, eu preciso escolher ser uma pessoa melhor. Eu preciso escolher a cada dia me parecer mais e mais com o Senhor Jesus. Então, é isso. O autor da revista, ele coloca como conclusão o seguinte. Leiamos a revista. O aprendizado desta lição resume-se em 2 sentenças. Primeira, a vingança está descartada da conduta do cristão, uma vez que ela não elimina o mal, nem corrige o que o pratica. Agir como justiceiro está fora de cogitação. Por esta razão, a lei do talião, né, que é aquilo que a gente falou, olho por olho, dente por dente, foge ao padrão do evangelho do reino. Então, me vingar de alguém não vai resolver o meu problema e nem vai fazer com que aquela pessoa se converta. Então, não temos mais que seguir a lei do talião. Agora não estamos mais sob o jugo da lei, mas sim sob a graça de Jesus. A segunda sentença, né, a primeira a gente acabou de ler, a segunda o autor da revista continua dizendo. A segunda que o amor não se constitui uma livre opção a critério da vontade individual. É um mandamento de Deus definido como parâmetro aferidor, quer dizer, vai medir o verdadeiro cristão. Somente os súditos do reino de Cristo expressam, por meio de seus atos, o amor indiscriminado, tanto aos que lhe fazem bem, quanto aos que lhe fazem mal. Então, é isso que precisamos a cada dia colocar em prática. Então, que o Senhor possa completar em nossos corações aquilo que eu não consigo falar por não alcançar tamanho amor de Deus e muitas vezes nem entender todo o amor de Deus, né? Que muitas vezes nós, seres humanos, não conseguimos entender a grandeza deste amor. Então vamos orar para encerrar. Ah, Jesus, Paizinho querido, muito obrigada, meu Deus, porque Tu tem nos dado, Tu sempre nos deu a Tua palavra para que possamos todo dia aprender mais e mais de Ti. Tu tem nos guardado, Tu tem cuidado de nós, Tu tem nos protegido, Tu tem consolado, Deus, os nossos corações. Toma, Deus, nossas vidas em Tuas mãos. Faz, Senhor, de nós servos melhores a cada dia. Nos dê, Senhor, um coração puro, um coração que possa amar, inclusive, Senhor, os nossos inimigos. Toma nossas vidas em Tuas mãos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.